Esta é uma rua no centro de Roma e uma área residencial em Nápoles. O que você vê não é um caso isolado nem Photoshop, é apenas como elas são. Não estou dizendo que essas cidades são ruins. Roma e Nápoles são sinônimo de beleza e charme, mas enfrentam um grande problema: o lixo. Ao lado de colinas onduladas, ruas de paralelepípedo e patrimônios mundiais da Unesco, você encontra pilhas enormes de lixo. E sim, é bem ruim. Imagine: 4,3 milhões de pessoas produzindo 2.700 toneladas de lixo não reciclável todos os dias. Não parece tão ruim, até você perceber que a maior parte disso acaba em lixeiras transbordando, nas calçadas ou em muitos lixões ilegais. Claramente, existe uma lacuna aqui. Em certas áreas de Roma, o cheiro de lixo apodrecido e transbordando atraiu animais selvagens das proximidades. Em 2022, mais de 23 mil javalis selvagens saíram das florestas ao redor e invadiram as ruas de Roma em busca de comida nesses lixeiros. A situação na Campânia é ainda pior. Com 5,8 milhões de habitantes, a Campânia tem vergonhosos 5 mil lixões espalhados por 55 comunidades. Se quiser imaginar como é, veja isto. Esta é a Campânia, e os pontos marrons mostram possíveis lixões poluídos na região. Como pode ver, Nápoles e Caserta são as províncias mais concentradas. Se afastar um pouco, há um Triângulo da Morte. E não estou falando do Triângulo das Bermudas, mas sim desta área assim, a apenas 24 quilômetros a nordeste da cidade de Nápoles, que inclui as cidades de Acerra, Nola e Marigliano. É um dos maiores depósitos ilegais de lixo da Europa e já foi o maior. Por isso é chamado de Triângulo da Morte. Também tem o apelido de Terra dos Fogos, caso o Triângulo da Morte não seja dramático o suficiente por causa das toneladas de incêndios em lixões espalhados por toda a região. Então, o sul da Itália está afundando no lixo. Nada disso é aleatório, e como em Singapura e Ruanda, é reversível. Mas Roma não foi feita em um dia, nem seus problemas com o lixo. Os problemas de lixo na Itália resumem-se em tráfico ilegal de resíduos. Tanto a capital do país, quanto a terceira cidade mais populosa, têm sido assoladas pela má gestão de resíduos, o que resultou em consequências graves. E isso já vem acontecendo há muito tempo. Mas, para entender o que pode ser feito a respeito disso, precisamos olhar para como a situação ficou tão ruim em primeiro lugar. No fim dos anos 80, famílias do crime organizado, industriais e políticos locais viram uma falha na gestão de resíduos e aproveitaram a oportunidade. Na Campânia, a família Camorra liderava o clã e era a principal máfia de Nápoles. Assumiram o controle da coleta e descarte de resíduos perigosos, principalmente do norte da Itália, cobrando menos das empresas. Escolheram Campânia para despejar tudo. Era fácil assim, principalmente porque a Campânia era uma região agrícola mais pobre e menos desenvolvida. Então, basicamente, eles podiam simplesmente jogar o lixo em qualquer lugar. E sim, eu quero dizer em qualquer lugar mesmo. Pedreiras, áreas rurais, cavernas e até o Mediterrâneo. A operação cresceu tanto que lixo de outros países europeus passou a ser enviado para lá por um preço baixo. Descartar lixo tóxico da maneira correta custaria de 21 a 62 centavos por quilo. Já com a máfia, por apenas 9 a 10 centavos por quilo, o problema do lixo das pessoas simplesmente desaparecia. Pague a taxa da máfia e eles resolvem funcionários públicos e questões legais com suborno. Eles usavam o dinheiro para manter as instalações de descarte de resíduos tóxicos desorganizadas, recorrendo a táticas mafiosas como intimidação e incêndios acidentais nos locais oficiais. A coleta de lixo passou a ser mais lucrativa que o tráfico de drogas, com mafiosos italianos ganhando de 8 a 16 bilhões de euros anuais. Mas esse paraíso da máfia não poderia durar para sempre, e em 1994 as coisas chegaram a um ponto de ruptura. O governo da Campânia tentou virar o jogo declarando o estado de emergência e nomeando um comissário especial com o título pomposo de comissário extraordinário para a emergência do lixo, para criar um plano de gestão de resíduos. Diversos comissários e leis que tentaram proibir a queima de lixo e vínculos com a máfia foram criados e depois extintos. Os mesmos problemas de corrupção que iniciaram tudo atrapalharam o processo. Os anos 90 foram tão caóticos para Roma quanto a coleta de lixo na capital, que passou de um sistema porta a porta, onde o lixo era colocado para fora em um dia específico da semana, para um sistema baseado no conselho municipal, que significava jogar o lixo em grandes contêineres nas ruas. Esses grandes contêineres logo enchiam, causando bagunça nas ruas.
Misture isso com o descarte excessivo, especialmente por parte de empresas, e adicione a falta de contêineres durante essa grande mudança e alguns métodos de coleta desorganizados, e você tem a bagunça que vemos hoje. O desastre do lixo na Itália envolve mais que cidadãos frustrados, máfia e governo relutante. Se você já visitou o país, pode ter contribuído para a crise. O turismo tem um papel importante na quantidade de lixo que essas cidades precisam administrar. A Itália recebe cerca de 65 milhões de turistas internacionais por ano, sendo o terceiro país mais visitado da Europa e o quinto do mundo. Com 10 milhões de turistas na capital e 2 milhões em Nápoles, os sistemas de resíduos, já sobrecarregados, ficam ainda mais pressionados. Para começar, os turistas têm menos probabilidade de descartar o lixo corretamente enquanto visitam as principais atrações, e os moradores reclamaram sobre bitucas de cigarro, garrafas de cerveja e embalagens de comida descartadas perto de locais como a Fonte di Trevi. Os turistas também aumentam a quantidade de lixo gerado em restaurantes, hotéis e comércios locais. E com um sistema que já está sobrecarregado, esses proprietários veem seus contêineres transbordarem ainda mais rápido. Além disso, o aterro sanitário de Malagrota, maior da Europa na época e principal destino do lixo de Roma, foi fechado em 2013 por contaminar o lençol freático e não cumprir padrões da União Europeia. Isso mostra que o lixo recolhido de moradores e visitantes tinha poucos destinos. Na Campânia, quase 17 queimadas de lixo ocorriam por dia em 2009 e em 2019, cerca de 70 incêndios ilegais de resíduos foram registrados entre Nápoles e a cidade de Caserta no período de 2 dias. Analisando os danos, a ONG italiana Legambiente estimou que, de 1992 a 2014, mais de 410 mil caminhões transportando lixo do norte da Itália e da Grande Europa fizeram da Campânia seus locais de despejo. Isso representa 10 milhões de toneladas de resíduos tóxicos sendo queimados e despejados pelo sul. Quando você acrescenta as estatísticas de saúde, as coisas ficam ainda mais alarmantes. Relatórios do Instituto Nacional de Saúde da Itália, em 2015, indicaram ligação entre o descarte ilegal de resíduos na Campânia e o aumento de câncer, leucemia, defeitos congênitos e menor expectativa de vida. A Serra, situada no Triângulo da Morte, registrou o aumento de 30% nas taxas de câncer. Como o sul da Itália pode sair desse problema do tamanho de um aterro? Este é o incinerador de Santa Palomba, uma instalação moderna de processamento de resíduos que ocupará 10 acres e converterá 600 mil toneladas de lixo em energia. Isso mostra que bairros italianos podem ser abastecidos pelo que antes os afundava. A obra não usaria dinheiro público e reduziria as taxas de coleta de lixo em Roma, onde os cidadãos pagam alguns dos impostos de coleta de lixo mais altos do mundo. Só há um problema. O incinerador só ficará pronto em 2026, mas já existiam outras opções, e Roma não precisava procurar muito longe. É aí que entra a Holanda. Veja, está claro que a Itália não pode resolver isso sozinha, mas o lixo de uma cidade é o tesouro de outra. Em abril de 2023, Roma começou a exportar 900 toneladas de lixo por semana para Amsterdã. Isso mesmo, lixo é uma exportação e é um grande negócio. Desta vez, no entanto, Roma vai pagar pelo serviço, que terá um custo elevado, de 100 a 180 milhões de euros por ano, para ser exato. Isso permitirá que a cidade respire, então vale a pena. O lixo será embalado com segurança e levado em 16 vagões de trem por 1.000 milhas até Amsterdã. As 900 toneladas ainda não cobrem as 1.200 necessárias para limpar Roma a tempo, mas já é um começo. E apesar de tudo isso, Roma ainda consegue reciclar cerca de 43% do seu lixo total, o que ainda é consideravelmente menos do que a média nacional de 63%. Isso vai ajudar. Quando o lixo chegar ao destino, será processado em um incinerador que gera energia e ajudará a aquecer 30 mil casas na cidade. Com esses planos, Roma e Campânia ainda demorarão para superar o desastre de décadas atrás, mas agora parecem mais próximas do objetivo. Ainda há um grande elefante na sala. A economia e o governo de Roma precisam funcionar. A verdade é que, não importa quanto lixo seja enviado para Amsterdã ou incinerado em uma instalação de alta tecnologia, as coisas não vão mudar da noite para o dia. Todo país precisa de governo estável e cidadãos seguros para prosperar, exigindo esforço conjunto da população, autoridades do governo e aliados da União Europeia. Só o tempo mostrará se uma Itália mais limpa será o resultado ou apenas um desejo.